Hoje, uma convidada super especial, minha amiga querida, que eu admiro bastante, a Dani, formada em Educação Física, assim como eu, só que hoje eu deixo aberto aí para ela, até porque hoje eu não exerço mais a profissão, então hoje o conhecimento aí que quem vai passar é todo ela. Então, assim, fiquem à vontade, vão entrando. Oi, mãe. Vou fixar aqui o nosso tema como sempre. Vai chamando o pessoal. Deixa eu fixar aqui. Vai entrando aí. Sejam muito bem-vindos. Cheguem todo mundo. Chama aí o pessoal. Compartilha essa live. Tô esperando todo mundo, hein? Tô esperando minha convidada também. Oi, Vânia. Dani. Boa noite. Joelma, seja bem-vinda. Janaína. E ela entrou. Vou chamar e não vou perder tempo. Peraí. Vamos ver aí. Oi. Será Oi, que eu consigo Dani. acertar? Assim. Oi? Oi. Deixa eu me acertar. Pronto. Bem-vinda. Ah, obrigada. Estava ansiosa para esse encontro. Nem percebi. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, né? Nessa profissão Parabéns pelo nosso linda. dia, Dia do Profissional de Educação Física, que, Isso aliás, aí. nunca esteve tão em voga, né? Nunca as pessoas Nessa deram tanta pandemia atenção para a também nossa agora. profissão como em 2020. É Então, é verdade. Fomos aquele vistos. velho ditado. Tem males que vêm para bem. Finalmente as pessoas perceberam a importância, né, do profissional Com de educação certeza. física, enfim. É Então, verdade. antes que eu esqueça, porque eu falo pra caramba, eu quero te agradecer pelo convite. Imagina. Eu sei que você tem inúmeras pessoas para poder chamar para fazer essa live com você hoje. Então, eu me sinto mesmo lisonjeada, né, Imagina. de você ter lembrado de mim. Tanto tempo que a gente não se fala, né? E É mesmo assim verdade. você lembrou, então eu realmente me sinto lisonjeada. Foi um desafio para mim, e quem me conhece sabe que eu sempre topo, né? Qualquer coisa que me desafie. Não é uma área que eu dominava, e então eu tive que buscar, né? E sinceramente, eu tô apaixonada. Que Eu acho bom. que tomara que essa live também leve consciência a alguns profissionais da área, né? No sentido de que a gente é muito útil. E eu É acho verdade. que com o passar do tempo, a comunidade médica vai começar a aceitar a nossa presença nos hospitais e a entender Eu a vi, importância do nosso trabalho. eu vi isso hoje, Dani, que parece que os profissionais de educação física já estão liberados para alguma coisa de hospital. Eu achei isso Sim, muito legal, existem muito algumas interessante. redes de hospitais que já têm, né, professor de educação física atuando na reabilitação ou durante o tratamento. Então, isso é muito incrível. Então, Legal. obrigada. Ó, imagina, eu que te agradeço. Você sabe que eu sempre te acompanhei. A gente se conhece desde 2014, quando a gente foi lá, né, para tentar entrar para a Marinha. Você entrou, mas Papai do Céu não quis que eu entrasse naquele momento, eu entrei no ano Mas seguinte. tudo Mas tem um tudo tem um propósito, né? propósito, exatamente. Eu E vejo aí, claramente a importância disso na sua vida. é verdade. E aí, desde então, assim, eu sempre admiro muito seu trabalho, tudo que você fez lá no Cefam, nossa, assim, você escreveu só ajudou a elaborar o manual de treinamento funcional da educação física lá na Marinha do Brasil. Só isso. Mais nada, fora as outras É, coisas que você a fez. gente não faz nada sozinho, né, Vanessa? Eu acho que Sim, é, é uma equipe que acredita, né, que leva a educação física a sério.
Inclusive, Nath, se você estiver assistindo, um beijo, sinto sua falta. E, Tua parceirona. e aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai tomando visibilidade, vai sendo reconhecido, nosso trabalho vai sendo levado a sério. Então, eu acho importante isso. Muito importante. Ó, então, eu não costumo perder muito tempo, não, porque você vai ver como a hora passa rápido e como a gente tem muita coisa para falar. Então, assim, para quem acompanha aí, né, o perfil do Câncer de Mama no Instagram, deve ter visto que eu fiz umas enquetes para ver qual é a opinião das pessoas sobre alguns temas, algumas perguntas. E aí uma delas foi sobre o humor, bem-estar, se a atividade física ajuda. E aí eu tenho até aqui a porcentagem, né? Que 91% disse que sim e 8% disse que não. E aí Que o que não você ajuda? diz pra gente? Que não ajuda. O que você tem a Não dizer ajuda a pra melhorar o gente? humor? Nem o Então, humor, nem o bem-estar. mas isso de uma forma geral ou para paciente Geral. oncológico? Então, Geral. eu brinco que a atividade física ela é um mal necessário, né? Às vezes você não está bem disposto, e principalmente o paciente oncológico, né? Você tem aquele primeiro impacto da notícia, obviamente a vida não se torna uma festa, a parte psicológica é a primeira a ser afetada, mas a atividade física traz inúmeros benefícios nesse sentido. Então, os estudos mostram que, inclusive, para tirar do quadro de depressão, para diminuir a ansiedade, porque a gente libera uma série de hormônios, né, quando faz atividade física, qualquer atividade física, mas exercício físico propriamente dito, e a gente vai falar um pouquinho da diferença disso depois. E então, a gente vê aumento dos níveis de serotonina, que é aquele hormônio do prazer, né? Que é o mesmo que a gente libera quando tá namorando. Eu acho que travou. Vamos ver se ela consegue voltar aí. Enquanto isso, deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui. Dani, volte. Ixi. Vamos ver se ela volta. Espera aí. Ela vai chamar ela de novo. Fiquem aí. Vou esperar ela voltar. Enquanto isso, vamos esperar, né, gente? Enquanto isso, vai chamando aí o pessoal, pelo amor de Deus. Ela já saiu, vou ver se ela entra de novo. Vamos aguardar. A minha imagem tá direitinho para vocês? Ah, voltou. Vou te chamar já, Dani. Dani, é uma dica. Se você tiver no Wi-Fi, de repente coloca nos seus dados do próprio celular, que é o que eu faço, que ajuda, tá? Professora Karina Basílio, que honra ter você aqui. Karina. Foi. Agora vai, continue. A internet pregando uma peça na gente, né? Eu costumo colocar no meu 4G, porque aí não dá essas travadas. Até onde vocês ouviram? Ó, eu vou recapitular, você tá então, falando né? Você me dos perguntou hormônios, serotonina. Isso, então, já foi comprovado cientificamente que a gente libera uma série de hormônios que estão diretamente relacionados ao prazer e à satisfação, à diminuição da dor, inclusive. Então, mesmo após o término da atividade física, essas sensações perduram. Então, sim, né? Respondendo de uma forma direta, a prática regular de exercício físico, ela melhora o nosso humor, diminui o quadro de depressão, de ansiedade. Nossa parte psicológica também é afetada com a prática regular de exercício físico. A outra enquete foi falando que se eu treinar de manhã, eu tenho assim uma melhor disposição, que é melhor treinar de manhã.
E aí a gente estava até conversando, né? Eu E acho a que gente, existe controvérsias, né? a gente concorda nesse assunto, né? Que independente do que diz a fisiologia, né? A pessoa tem que treinar no horário que ela se sente melhor, e isso é muito individual. Muito. Principalmente para pacientes oncológicos, né, que durante o tratamento tem a questão da fadiga crônica que ele é acometido. Então, a gente não pode exigir que esse paciente treine no que a literatura diz que é melhor. Ele tem que treinar na hora que ele se sente melhor, que ele está disposto a fazer, né, que for melhor para ele. Então, independe do horário. É o que realmente leva a mais conforto, mais satisfação. De repente, por exemplo, uma pessoa que tem linfedema vai fazer uma Uhum. hidroginástica, né, que ajuda no retorno venoso, que ajuda nessa Uhum. questão de fazer uma drenagem, mas à noite, né? Por que não? É Se sente mais indiferente. confortável para dormir, tudo bem. Tem gente que não gosta de treinar de noite, dependendo se, né, se a atividade for muito de alta intensidade, que a gente vai falar isso daqui a Intensa. pouco, de repente não consegue dormir, porque vai demorar a dormir porque vai ficar agitada, né? Mas isso Mas é de tem outras cada pessoas um, que não conseguem que de ter repente, motivação para fazer de manhã. é, Então, assim, eu realmente é sou uma, adequar com a realidade de cada um. Respeitar a individualidade biológica, né, Vanessa? Cada um responde verdade. de um jeito, não tem jeito. Cadu, diretamente de Portugal, que isso, Oi, parabéns para Cadu, você tudo bem? também. Ó, treinamento de alta intensidade dá mais resultado ou não? Aqui, ó, 50, ficou quase que meio a meio. 58% falou que sim e 41% falou que não. Mas aí, resultado no quê? Depende de qual é o objetivo. Mas aí, vamos lá. Atualmente, o HIIT, né, que são exercícios de alta intensidade com intervalo, ele está em voga. Muitos trabalhos têm mostrado resultado satisfatório, tanto no emagrecimento, né, como no ganho de massa muscular, e no condicionamento cardiorrespiratório. Só que, de novo, o que que é intensidade, né? A gente precisa pensar o que que é isso. O que é intenso para mim pode não ser exatamente o que é intenso para você. Pode ser muito intenso para você. Uhum. Ou pode ser nada intenso para você. Então, a gente precisa sempre trabalhar em cima do objetivo do aluno, né? E aí, no caso, quando a gente fala de pacientes oncológicos, a literatura mostra uma grande necessidade de manter ou até aumentar a massa magra e perder gordura. Então, nesse sentido, o controle da composição corporal é muito importante, né? Uhum. O HIIT, ele é bem-vindo, mas não para todo mundo. E não Nem todo em mundo. todas as fases do tratamento. Entende? Então, assim, o Uhum. ideal é que tenha um acompanhamento de um profissional de educação física que vá orientando e vendo qual é a melhor aplicação. É isso aí, verdade. Menina, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falem aí, hein? A outra enquete que foi quem sente dor nas costas, dor lombar, enfim, qualquer tipo de dor nas costas, não pode de jeito nenhum fazer atividade física. E aí, aqui na enquete, deu praticamente também quase meio a meio. 51% falou que pode fazer e 48% falou que não pode fazer de jeito nenhum. E aí eu acho que isso, né, também depende muito do caso da pessoa, né? Nada que um bom ortopedista também para avaliar. Na verdade, assim, hoje a gente acredita que a inatividade ela é muito mais lesiva do que a atividade. Tá? Então, você sentir uma dor, aí nesse caso nas costas, né, que foi o que você perguntou, e Uhum. resolver ficar acamado, resolver não se movimentar ou diminuir a quantidade de atividade física que você faz no dia, não parar de se exercitar porque você está com dor, isso não é mais indicado, tá? Muito pelo contrário. Então, a orientação é que você permaneça na atividade física, reduza a intensidade, reduza o volume, faça exercícios mais específicos, né? E procure orientação médica para saber a origem dessa dor. Porque, com relação à dor nas costas, existe uma Várias. infinidade de fatores que afetam, inclusive psicológicos, né? Existe uma linha de pesquisa aí que fala sobre as questões biopsicossociais, tá tudo relacionado. Então, isso precisa ser investigado, mas de qualquer forma, a inatividade não é aconselhada, não é a melhor opção. Quando a gente pensa em paciente oncológico, a gente ainda tem que ir além, né?
se existe metástase óssea, Uhum. se essa metástase está relacionada com perda de massa óssea ou produção de calo ósseo. Então, tudo isso tem que ser investigado. Então, no início da live eu falei, eu estou apaixonada pelo tema, porque realmente é muito amplo, né? E, e É. exige que a gente se aprofunde em cada paciente. É porque cada Então, caso é um caso, cada cada caso é um paciente caso. é um tipo de câncer, é um tipo de cuidado, é um protocolo para seguir. Sim, e aí É eu muito sei que as pessoas que individual. estão assistindo, elas vêm com a ânsia de sair com uma resposta, né? Mas, infelizmente, não dá, porque a gente precisa individualizar o treino, né? Quem é aquele indivíduo? Qual a necessidade dele? Como é que está aquele corpo? Em que fase do tratamento? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É, Mas, de uma forma geral, a inatividade para a é, coluna é pior. isso aí. Não fique parado. Vamos nos mover. A Sim. outra foi sobre quem está em tratamento oncológico, seja radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, se pode fazer algum tipo de atividade física, né? E aí aqui 100% falou que pode. Eu fiquei tão feliz. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, de novo, né? Vai parecer repetitivo, mas a gente tem que mesmo deixar isso bem claro, que vai depender da orientação do oncologista, né? Da equipe que está acompanhando aquele paciente. De uma forma geral, o que as pesquisas mostram é que o exercício físico ele é benéfico, tanto antes, Uhum. durante o tratamento e o pós, né? Pós-cirurgia ou pós-tratamento. Mas, mais uma vez, a gente precisa respeitar a individualidade biológica. O que está acontecendo com aquele corpo? Como é que está aquele paciente? Então, se ele apresenta uma metástase óssea, por exemplo, onde os ossos estão com fragilidade, eu não posso colocar aquele De indivíduo jeito para nenhum. fazer um exercício com uma carga elevada, com uma intensidade alta. Eu não posso colocar ele para correr, por exemplo, se a metástase for em membros inferiores. Uhum. Então, a gente precisa realmente analisar cada caso, né? Mas o que a gente vê nas pesquisas é que a comunidade médica já tem indicado exercício físico para todas as fases do tratamento, Uhum. né? E quando a gente olha os dados, então, por exemplo, o que me chamou muita atenção é ver que 12 tipos de câncer diferentes estão diretamente relacionados à obesidade, É né? verdade. Uhum. E 7 tipos de câncer ao sedentarismo. Então, assim, quer dizer que se eu sou sedentária, eu tenho maior probabilidade de desenvolver alguns tipos de câncer? Sim. Então, a literatura já mostra que sim. E quando a gente fala em sedentarismo, a gente tem que ficar atento que a Organização Mundial da Saúde, ela classifica como sedentário a pessoa que não faz uma quantidade de exercício físico X durante a Uhum. semana, né? Então ele fala, olha, você só vai sair da condição de sedentário se você fizer no mínimo 30 minutos de exercício 3 vezes na semana por 3 meses. Caramba. Então, o cara que se matriculou na academia semana passada, ele ainda é sedentário. O cara que só vai na academia uma vez por semana, ele é considerado sedentário, entende? Então, assim, tá na hora da gente mudar mesmo o nosso estilo de vida. Tá na hora da gente começar a fazer alguma coisa. E não tem desculpa se, não tenho dinheiro para ir para academia. Gente, não precisa ir para academia para fazer alguma coisa, né? Por Exato, e favor. agora, nessa época de pandemia, isso ficou muito, muito evidente, né? A quantidade de profissionais da área de educação física que oferecem treinamento de graça online, né? Então, inclusive, se você me permite, eu até gostaria de falar do Endorfina Uhum. Digital, que Sim, foi sim. formado por um grupo de amigos meus, né? Que durante a pandemia eles se revezavam quase que o dia inteiro para dar aulas diversas. Não era só Uhum. de treinamento funcional, eles davam boxe, dança, yoga. Então, assim, não tem desculpa, né? Não Você tem. pode baixar no YouTube várias aulas de yoga, por exemplo, que a literatura mostra que é muito benéfica para paciente oncológico, yoga, pilates. Então, Meditação. meditação, sabe? Não, não tem desculpa. Coloca uma música e vai dançar. Caminha. Gente, É de graça, exatamente. entendeu? Não, não tem que pagar, né? Não, não tem. Não usa elevador, usa escada. Já tá Exato. E fazendo aí a alguma gente coisa. a gente entra na questão da diferença, né? Que até você pediu para eu
fazer essa Uhum. diferença da Sim. atividade física e do exercício físico. Então, a atividade física são todas as atividades que eu desenvolvo ao longo do meu dia. Então, se eu subo escada, quantas vezes eu levanto e sento da minha cadeira de trabalho, se eu lavo a calçada, né, o chão da rua, ou se eu Uhum. levo meu cachorro para passear, tudo isso é atividade física, tá? Porque tem gasto calórico, porque tem movimento. E quando eu falo de exercício físico, é algo que é periodizado. Então, eu tenho uma sequência, né? Eu preciso ter uma sequência, tenho que fazer 3 vezes na semana, eu tenho que ter uma duração, eu tenho que ter um volume, uma intensidade, entende? Para caracterizar exercício físico. E aí eu sempre brinco, né? Quando eu fazia na Marinha as palestras, e eu falava, tenente, eu não preciso fazer treinamento porque eu já venho andando da minha casa. E aí eu brinco, tá, mas se chover, você vem andando? É, Ah, não, vem no verdade. ônibus. Então já não fez atividade, não tem sequência, né? Você vem sempre andando a mesma distância. Então você não variou, né? Você não tem um estímulo diferente. Enfim, Uhum. então para ser considerado exercício físico, eu preciso seguir uma certa periodização. É, eu até Agora, brinquei, eu brinquei até com no perfil aí mesmo. Eu tava andando com os meus cachorros e aí eu falei assim: e aí, gente, pratiquei atividade física do dia ou isso não é considerado? E muita gente falou que não. é considerado Então, assim, o atividade física pessoal do não dia, tem não é essa noção. considerado Gente, vai lá. exercício físico. Exatamente. Vai varrer a casa, gente! Oh, pelo amor de Deus! Exato. E aí, Vanessa, sabe qual é a grande preocupação agora? É que com a pandemia, o nível de atividade física diminuiu consideravelmente. As pessoas fazendo Uhum. home office, ou as pessoas em casa em quarentena com medo do vírus, né? Com razão. Mas aí elas passaram a caminhar menos, a levantar menos, sabe? Uhum. Então, os autores já estão preocupados com o impacto disso na saúde das pessoas a longo prazo. Então, E vai a ter. indicação é que você levante a cada 30 minutos, você faça alongamento, procure se fazer mais atividade, né, para aumentar o gasto calórico, enfim, e evitar a obesidade. É. Obesidade, para quem está em tratamento oncológico, é assim, bem ruim, porque a gente já faz todo aquele tratamento que engorda, incha, e aí se a gente não fizer alguma coisa, as coisas só tendem a piorar, né? Porque para emagrecer é mais difícil. Então, pelo menos se a gente conseguir Pois é. manter. Então, a gente tem que pensar que a cada quilo que a gente ganha, a gente está sobrecarregando os nossos ossos e as nossas articulações 1 quilo a mais. Né? Então, engordei só 4 quilos, mas são 4 quilos que o seu corpo está carregando. Então, Uhum. se você está, por exemplo, naquela fase de tratamento hormonal, né, em que você usa os inibidores de. Qual é o nome? Esqueci? Aromastase. Aromatase, Aromastase. exatamente, né? Que são aqueles remédios que evitam a liberação de estrogênio. Então, o nível de estrogênio cai absurdamente, seus ossos sofrem, né? Então, há relatos de osteoporose e esse tratamento, você bem sabe, né? Você está fazendo, Uhum. provoca muitas dores musculares, dores Muita. articulares. Pois Nossa. é. E aí, se você tiver com sobrepeso e ainda com dor, né, seus ossos com fragilidade, imagina como vai ser. Então, primeiro ponto é esse, essa sobrecarga que você carrega. Segundo ponto é que as células adiposas, elas liberam essa enzima, né? Uhum. Liberam estrogênio, enfim. Então, quanto mais célula você tiver, então a gente precisa sempre tentar manter o peso para evitar esses efeitos. E tem um estudo muito interessante, que é recente, que mostra que a prática de exercício físico reduz consideravelmente essas dores. E há relatos que melhoram de 1 a 2 semanas. Então, É. você começa o tratamento hormonal, as dores aparecem, e a gente sabe que a gente é incapacitante, né? É difícil você querer fazer alguma coisa com dor, mas se você insistir e fizer qualquer tipo de exercício físico, essas Uhum. dores reduzem e chegam até a cessar. Então, É, ameniza muito de verdade. E uma coisa que me preocupa, Dani, é que assim, se as pessoas têm mania de ler bula de remédio, e aí as pessoas vão ler a bula, exemplo, do tamoxifeno que eu tomo. E aí tem gente que não quer tomar.
porque sabe que vai dar esses efeitos colaterais. Então, assim, mas tudo tem uma... como é que eu vou dizer? Tudo tem um jeito, né? Para tudo tem uma forma. Se a gente tem que tomar o remédio, porque é preciso, é necessário, faz bem para nossa saúde, vamos ajudar também. Volte o câncer, né? Sim, sim. Que é o Vamos maior. ajudar. Vamos fazer uma atividade física, vamos fazer um exercício físico, né? Vamos movimentar o corpo, porque eu falo por experiência própria, ameniza muito. Eu agora que estou longe da academia, porque eu acabei trancando, né? Porque eu não me sinto à vontade para treinar de máscara, então eu tenho feito meus treinos em casa, eu mesma. Então, assim, eu já sinto a diferença nas dores. Meu corpo já está sentindo. E aí, isso era até uma das perguntas que eu ia te fazer, que muita gente, com essa pandemia, muita gente tem essa percepção assim, treinar em casa não vale de nada. O que você acha disso? Não. Então, a gente vê isso na prática, né? O treinamento funcional está aí para dar um tapa na cara da gente com relação a esse assunto. Que a gente sempre acha que o treino bom é o que tem muita carga, muito aparelho, e quando a gente vai se relacionar com o nosso próprio corpo, a gente descobre que a gente não consegue contrair o que tem que contrair e relaxar o que tem que relaxar. A gente não consegue sustentar uma posição, né, por muito tempo. Então, o treinar em casa faz você resgatar os seus movimentos, faz você trazer de volta as funções das suas articulações, né, dos seus ligamentos, seus músculos, enfim. É muito efetivo. E cada vez mais estudos mostram que o treinamento em casa, com o próprio peso corporal ou usando outras estratégias, tem muita eficiência. Inclusive para o ganho de massa. Eu gosto muito. Quando eu fazia academia, né? Eu fazia aula com um grande mestre, Marcelo Dourado. E, assim, um beijo para você. Beijo, Marcelo Dourado. Eu admiro muito ele. E ele dá aula praticamente usando assim, o peso da gente, o peso corporal, exercícios funcionais. Então, assim, é uma coisa que a gente não conhece o nosso corpo, o que ele é capaz de fazer. É uma coisa que a gente começa a enxergar que a gente não precisa de um aparelho de musculação para fazer um exercício que a gente vai sentir da mesma forma, que a gente vai trabalhar da mesma forma. Depende dos objetivos, né? Mas vai sentir. O Marcelo a gente vem da mesma escola, né? Que é a Motricidade Voluntária Funcional, MVF. E a gente acredita nas mesmas coisas, né? Então, eu acho que eu vejo na prática pessoas que treinam há anos não conseguindo fazer um exercício básico, não conseguindo se relacionar com o próprio corpo. Né? Então, é muito importante. Não tem custo, você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer a qualquer hora. E se você conseguir aliar ainda com o HIIT, que são aqueles exercícios de alta intensidade realizados de forma intervalada, os resultados são incríveis. Eu fico brincando, eu até brincava com as meninas depois que veio a pandemia. Gente, mas eu não tenho caneleira, eu não tenho pezinho. Gente, quantos sacos de feijão e arroz foi minha caneleira? Quantos suquinhos de garrafa foi meu halter? Então, assim, é só a gente querer, dá pra fazer, né? Sim. E mesmo que não tenha nada e não consiga arrumar nada que imponha uma sobrecarga, dá pra fazer. Aumenta o volume, faz mais repetição, chega a ter exaustão. Qual o problema? Com o próprio segmento, né? Usando o próprio corpo, faz a exaustão. Você vai ter resultados bem satisfatórios. Agora, uma outra pergunta que me fizeram, né? As meninas que não conseguem fazer uma atividade física de alta intensidade, não conseguem ir para uma academia, elas perguntaram, Vanessa, se eu caminhar já ajuda alguma coisa ou eu preciso correr para ter algum resultado? Caminhada ajuda? De novo, qualquer coisa é melhor que nada, né? A inatividade tem que ser abolida da nossa vida. Então, se eu não consigo correr, ou se eu não tenho indicação do meu médico para correr, porque também pode acontecer isso, às vezes o médico orienta a não correr pelo impacto, enfim. Sim, caminhe. Caminhe, varie o tempo de caminhada no dia, varie o terreno, varie a distância. Caminhe, faça o que der.
Faça, inclusive, o que te der prazer, né? Porque às vezes a pessoa não gosta nem de caminhar, Uhum. então ela gosta de dançar, ela gosta de andar de bicicleta, ela gosta de subir a escada do prédio dela ouvindo música. Faça isso. Gente, quem tem prédio, tem uma das meninas aqui que estão no grupo, elas sempre me marcam, assim, que eu sempre tento incentivar as meninas, sabe, Dani? Eu costumo dizer, eu não estou mais atuando na profissão, mas eu sempre vou ser amante É da educação óbvio, física. E é se eu óbvio. Você é puder profissional. incentivar, se eu puder incentivar as meninas, eu vou incentivar até os meus últimos dias de vida. Então, assim, eu peço para elas me marcarem, eu reposto elas fazendo atividade física, porque é muito importante Incrível. elas se movimentarem, né? Elas Sim, fazerem alguma coisa. E aí uma o delas sempre controle posta é que está subindo a fundamental. escada do prédio, sobe, desce. Já é tipo assim, uma perfeita atividade física. E ela faz constantemente, então, olha quantos É, músculos que ela está trabalhando. no início da pandemia, eu estava morando num prédio de 9 andares. E aí, Caramba. as poucas vezes que eu tinha aqui na rua, né, porque eu realmente fiz quarentena, né, eu levei a sério. Então, as Uhum. poucas vezes que eu tive que ir na rua, ou para trabalhar, porque a gente fazia escala, ou para comprar alguma coisa, eu me obrigava a descer e subir de escada. Porque eu sabia que era a única atividade física que eu ia poder fazer no dia, né, tirando o meu exercício que eu fazia em casa. Então, eu me obrigava. Sim, é difícil, Vanessa. É difícil, a gente sabe que é, É. nem sempre é motivado, às vezes eu não estou me sentindo bem fisicamente, Uhum. mas tem que fazer. É como se fosse um remedinho, sabe, que você tem que tomar todos os dias, que é para o seu bem, que é para a sua saúde. Então, não tem outro jeito. Verdade. Não sei se você vai conseguir me ajudar nessa pergunta, mas a gente Vamos ver. tenta, né? Porque deixar Vamos bem ver. claro que você não é da área de Não oncologia, sou. mas Inclusive, se tá aqui, tiver ó, algum prestando um profissional, favorzão para amiga. se tiver algum profissional da área que queira contribuir com a gente, eu vou adorar, porque, inclusive, Vanessa, eu queria mandar um beijo para a doutora Ana Paula, porque eu te falei, né? Eu procurei um Aham, oncologista, uma que entendesse do assunto, e ela foi uma fofa, me tirou várias dúvidas, me enviou vários materiais para estudo. legal. Então, muito obrigada. É sempre bom. Qual seria a minha pergunta? Quando a gente opera, né? Eu falo isso por mim, a gente fica meio que travada, né? A gente não se mexe muito com medo de fazer algumas coisas. E já tem aí estudos comprovados que a gente tem sim que se mexer, tem sim que mover até o nosso limite, né? E aí uma das meninas perguntaram: poxa, o que eu posso fazer então quando eu estiver recém-operada? Você tem alguma dica? Eu vi algumas coisas nesse sentido, né? Então, primeiro, trazendo o que eu já estudo há algum tempo sobre a importância de manter a função das articulações, a função, né, da cápsula articular, enfim. Se você ficar imobilizado por muito tempo, você perde massa muscular, você perde função, e isso não é interessante. Mesmo Uhum. para as pessoas que fazem cirurgias muito radicais, é indicado que ela faça, sim, algum tipo de movimento dentro da amplitude permitida, né? E aí, o que a gente fala? Que a primeira atuação do fisioterapeuta, né, que vai fazer uma liberação de fibroses da própria cápsula articular, vai mover a articulação para ganhar amplitude. E depois que for liberado, aí a gente vai seguir nessa mesma linha, né? Sempre Uhum. tentando manter a amplitude articular, né? Então, as atividades de vida diária, escovar o próprio cabelo, né? De repente pendurar uma roupa, ou pegar alguma coisa na estante mais alta, porque eu sei que a gente fica com medo, né? Então, sempre que faz Muito. uma cirurgia, a tendência é que eu proteja onde foi Foi machucado, operado. onde teve a lesão, onde foi operado. Mas fazendo isso, a gente acaba perdendo a função daquele membro, né? Daquela articulação, enfim. Então, a orientação é que a gente, pelo menos as atividades de vida diária, a gente continue fazendo sozinho, né? Evitando a sobrecarga no início, mas depois, com o tempo, a gente pode sim começar com uma progressão de cargas, começar com exercícios monoarticulares, né? Trabalhando grandes grupamentos musculares. Isso é o que é orientado hoje. A Eu, le- inatividade não. eu lembro que eu fiquei com muita dor no ombro, porque eu fiquei com o braço, né, parado, não podia mesmo, não podia, entre aspas, porque
Pode, só que a gente tem medo, né? A gente não se permite. Então, assim, os médicos hoje em dia, eles falam, sim, que a gente pode movimentar até pelo menos 90 graus, não pode levantar, mas pelo menos fazer algumas coisas do nosso dia a dia, levantando o braço até uma certa altura, que seja do nosso limite, que a gente, se a gente não sentir repuxar ou alguma coisa do tipo, pode fazer. E isso eu fiquei com muito medo. Então, assim, isso foi ruim pra mim, porque eu fiquei por muito tempo com uma dorzinha no... Exatamente. Fiquei com essa dorzinha no ombro. E pra passar, nossa, foi muito difícil. Então, assim, uma dica que eu dou para as meninas que vão operar ainda movimentem o braço na altura que é permitida, sim, não fica parada, porque depois é pior. É uma dica, né, que eu acho interessante, por exemplo, sobre uma mesa, senta como se fosse almoçar, né? Coloca as duas mãos na mesa, em cima de um paninho que deslize na mesa, e vai levando o paninho, como se você estivesse limpando a mesa, sabe? Com o braço afetado, né, da cirurgia, e o não, que vai conduzir o movimento, e o braço afetado vai junto. E aí você pode fazer movimentos circulares, né, para frente, para trás, para os lados, e sempre dentro do limite da dor, por exemplo, se sentir dor para, mas não deixando esse membro parado. Tem várias coisas que pode fazer, mas, enfim, de qualquer forma, a recomendação é não ficar parado. Não ficar parado, gente. Eu sei isso na pele. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui no pontinho de interrogação, que não é nem oncológica, tá? Mas como eu falei, eu gosto nas lives que eu faço, Dani, eu gosto de abordar todas as áreas, assim, sabe? Tanto oncológicas quanto não oncológicas. Nem quando eu fiz com a ginecologista, mastologista, a gente falou de todos os assuntos. Então, assim, essa pergunta foi para quem tem labirintite. Como é fazer atividade física para quem tem labirintite? Essa é nova, tá? Foi aqui agora. Se tiver na crise, não faça, né? Se você tiver no momento da crise, é perigoso, porque você pode cair, enfim. Mas sempre com orientação médica, a partir do momento que você provavelmente você vai entrar com fármaco, né, para poder melhorar essa labirintite, procurar exercícios que não tenham muita variação, né, de mudança de direção, porque isso pode provocar essa perturbação no labirinto, trabalhar equilíbrio e todo o resto, força, parte cardiorrespiratória, normal. Então, na crise, não faça, porque isso pode ser perigoso, você pode cair e se acidentar. Mas depois, procurar sempre fazer exercícios de força, de cardiorrespiratório e evitando mudanças bruscas de direção. Sim. O burpee, por exemplo, do funcional, não faça. Nossa, pelo amor de Deus, tenho pavor desse exercício. Sabe que quando eu faço burpee, eu fico cheia de dor na coluna? Não sei se é por conta do tratamento, né, do tamoxifeno, sei lá o que é, mas eu não consigo fazer. A gente tem que ver como é que tá esse padrão de movimento. Depois filma pra mim que eu te digo como é que você tá fazendo esse burpee. Ô, minha personal. Provavelmente tá tentando bar. Deixa eu ver se acho que tem mais uma pergunta aqui. Ah, ó, minha mãe. Para quem tem fibromialgia, como que é para fazer atividade física? Então, vários estudos já mostram que o exercício físico é um dos principais fatores para melhorar a fibromialgia, né? Atividades na água, por exemplo, a hidroginástica, com uma temperatura de até 32 graus, né, com uma temperatura mais morna, mas não tão quente. Então, a literatura fala que isso ajuda bastante a diminuir as dores da fibromialgia. E a gente sabe que ela está intimamente ligada também a questões psicológicas, né? Normalmente, pessoas que desenvolvem fibromialgia, elas desenvolvem também um quadro de depressão, crise de ansiedade. Então, associar isso a um tratamento com um psicólogo, enfim, é bem importante. Então, enquanto não vai aparecendo mais nenhuma pergunta, e eu já finalizei aqui as minhas. A gente tem aquele famoso tema que eu não sei se você vai querer falar, né? Mas já vou entrar. Que muitas meninas têm medo de quando esvaziam a axila. Eu sei que esse não é
não é assim a sua área, tá? Só sempre deixando isso muito bem claro, mas eu sei que você estudou bastante para me ajudar. Mas assim, eu também perguntei para muitos oncologistas e mastologistas essa semana, e é uma coisa muito assim, controvérsia. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Então, assim, só pra gente bater um papo mesmo, tá? Não é certo nem errado. Porque quem esvazia axila, né, tem aquele famoso padrão de informação, não pode pegar peso, né? E aí tem gente que fala que pode pegar até 2 quilos no máximo, e já tem gente que fala que se houver devagarinho uma progressão, um acompanhamento, e se for vendo, né, que a pessoa está ali evoluindo, que não está acontecendo nada demais, ela fazendo todos os exames previstos, não tem problema. E aí, você conseguiu ver alguma coisa sobre isso? Algum estudo? Não. Sim, com certeza, né? Aliás, inúmeros. Eu vi uma meta-análise sobre isso e também, como eu falei, eu perguntei a algumas pessoas que trabalham diretamente na área e o que eu concluí? Que, principalmente o tratamento oferecido pelo SUS, né, ou em algumas clínicas oncológicas, eles são tratamentos mais conservadores. E aí a gente precisa analisar a relação custo-benefício, sabe, Vanessa? Por exemplo, se eu tivesse um câncer, o que eu ia preferir, sabe? Arriscar, deixar linfonodos com células cancerígenas, ou tirar tudo e, de repente, ter que conviver com linfedema. Então, o que eu percebi é que, na prática, atualmente, né, eles preferem, os profissionais, tirar tudo. Então, se viu lá no linfonodo sentinela que teve um marcador para células cancerígenas, eles optam por tirar todos os linfonodos. Então, a gente tem aí uma média de 25, 30 linfonodos, né, em cada axila. Eles optam por tirar tudo. E isso seria uma forma conservadora de evitar metástase, tá? Eu entendo dessa forma. Mas o que os estudos mais recentes mostram, né? Que nem todas as mulheres que esvaziam a axila vão ter linfedema. Então, eles mostraram que tem uma variação de 5 a 48% das mulheres que esvaziam a axila têm linfedema. Então, não são todas, não é a totalidade. Então, a gente já começa por aí, né? Quais são os fatores que vão desencadear o linfedema? É só o esvaziamento da axila? Não. É o tipo de tratamento que se faz associado, então se vai ter radioterapia, se a mulher tem sobrepeso. Então, de novo, mais uma vez, a gente vê a questão da importância de se manter um peso ideal, né? Porque o sobrepeso também pode influenciar no aparecimento do linfedema. E aí, um outro estudo que eu vi mostrou que se você tirar alguns linfonodos, né, tirar só os que o marcador mostrou que tem célula cancerígena, se você tirar de 0 a 10 linfonodos, então, de novo, a gente tem cerca de 25, 30. Se você tirar até 10, a chance de você ter linfedema é de 9%. Se você tira acima de 10, essa chance sobe para 28%. Tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Que, primeiro, não é uma causa e efeito. Esvaziei a axila, eu vou ter linfedema. Não necessariamente. Existem outros fatores, tá? Aí agora, indo para a parte de exercício físico. O que é o linfedema? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Só para quem não sabe o que é linfedema, gente, é quando o braço incha, né? Ele fica bem grandinho, assim, inchado, pesado. Para quem não sabe o que é, só pra gente explicar. E aí, esse líquido que circula, né? Ele não tem uma bomba para poder puxar ele de volta. Então a gente tem que pensar assim. E como é que ele faz para voltar? É exatamente pela diferença de pressão realizada pela contração dos músculos. Então os músculos contraindo geram uma pressão que ajuda essa linfa a retornar para o centro do corpo, tá? Quando eu digo não contrai, não faz exercício nenhum, não faz força, não pega peso com esse braço, eu estou dizendo que esse músculo não vai mais contrair, ele vai fazer contrações simples, básicas, para atividades do dia diárias, né?
Então, os estudos mais recentes, eles mostram que se houver uma progressão da carga, né, usando aquele manguito, é uma malha compressiva, né, que ajuda no retorno dessa linfa, então pode sim ser feito exercício, e inclusive eles dizem que deve ser feito porque auxilia na questão de diminuir esse edema. Caramba. E aí a gente fica naquela questão, né? Eu vou ser conservadora, mas aí eu vou correr o risco de perder massa muscular, de acumular gordura, de perder função articular. Isso né? de massa muscular, quem acabou de falar aqui também foi a Monique, uma das meninas que é do grupo, que ela falou, eu não pego mais peso, mas também perdi massa muscular, perdi força, na verdade. Acho que ela Pois põe força lá em cima. Que é uma consequência. Eu vou perder massa muscular, eu vou, consequentemente, perder força. Então, a gente precisa ponderar, né? Os estudos já mostram que é seguro você fazer, principalmente com malha compressiva, e grandes grupos musculares, geralmente da extremidade para o centro, então contraindo mais flexores e extensores de punho e dedo, depois flexão de cotovelo e, por último, ombro, né, nessa sequência, como se quisesse trazer coisas da extremidade para o centro, entendeu? Que seria uma forma de tentar manter a massa muscular e evitar a perda de função, né? Entendi. Ó, por mim aqui, eu já encerrei. Não sei se as meninas têm alguma dúvida. Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas se tem. A fibromialgia já perguntei, labirintite já perguntei. Essa daqui, sim. Ainda falando sobre linfedema, é uma coisa que parece boba, mas que me acendeu um alerta, né? Como eu falei, nem todas vão apresentar linfedema, né? Mas é muito importante que elas fiquem atentas aos sinais. Então, medir, né? Pegar uma fita métrica e medir o membro que foi operado com o que não foi e comparar, né? Existe uma diferença aceitável entre eles. Vê isso 2, 3 vezes ao dia, vê se está ficando diferente, se você está sentindo ficar mais quente, dolorido, né? Se a textura da sua pele está ficando diferente. Então, quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais fácil é de controlar e de repente, cessar qualquer exercício que esteja fazendo, que seja demais, que não esteja adequado. Então, isso é importante. Elaine perguntou aqui, a gente até explicou, Elaine, mas a gente até fala de novo. Linfedema é quando você esvazia a axila e aí você tira os linfonodos, né, que estão comprometidos, e aí o seu braço incha, né? Ele fica, não sei se você já viu, mas se você pesquisar, você vai encontrar aí no famoso Google que existe muitas mulheres com o braço inchado. Eu mesmo já conheci, eu tinha uma vizinha quando eu servia em Angra, no Colégio Naval. Minha vizinha tinha tido câncer de mama e ela tinha o braço muito inchado, tadinha. Ela usava aquela meia de compressão no braço e ela mesma falou que ela deu mole. Então, assim, a gente tem que ter consciência também das coisas que a gente faz, né? Mas não tem problema não, a gente repete aqui. E uma coisa, assim, que também parece boba, mas que faz diferença para quem fez o esvaziamento axilar e tem o risco, né, de ter linfedema, é não manter o braço muito tempo flexionado. Porque quando você flexiona, né, ou punho, ou dedos, enfim, você impede que esse líquido volte para o centro do corpo, seja drenado. Então, é tentar mesmo mover e contrair, porque são os músculos que vão ajudar no retorno dessa linfa. Ótimo, Dani. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo estar com você aqui. Pelo menos a gente matou a saudade virtualmente. Verdade. Né? Agradeço a todo mundo que está aí. Eu vi que a Veri deixou um beijo para mim, para você, Veridiana. Muitas meninas, muita gente participando. Então, assim, agradeço a participação de todo mundo. Eu sempre deixo salvo, tá? Nas plataformas, no YouTube, no meu canal, deixo no Instagram, deixo no Face.
E se você quiser, Dani, fica à vontade depois para compartilhar com todos os EPs, que eu acho muito importante também, se você tiver contato dos EPs aí, né, da Marinha, que eles atuam diretamente como a gente, né? Então, assim, é muito importante eles saberem também disso, né? Com certeza. Fica super à vontade para compartilhar, viu? Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Como eu falei no início, eu acho que essa sua iniciativa de trazer a educação física, né, para esse tema, ela é importante para abrir portas para pessoas da nossa área que nunca pensaram em atuar, né? E assim, não existe receita de bolo. Cada indivíduo é um indivíduo. Então, eu sempre brinco que a educação física é extremamente complexa, porque lida com o ser humano. Então, eu não posso pegar uma pessoa, né, com câncer de mama e achar que eu posso dar qualquer treinamento. Então, a gente também precisa se reciclar e prestar atenção. Sim, é engraçado, você falou agora, o Dourado, ele, tipo, comigo toda a aula, ele tinha um desafio comigo, porque em certos movimentos eu não conseguia fazer, porque como eu fiz a cirurgia com grande dorsal, né, o meu grande dorsal veio para a parte do seio, aqui no peitoral, então certos exercícios para fazer força para trás, não consigo, é muito difícil, e aí ele sempre tinha que estar adaptando. Então, assim, atenção, assim, os profissionais de educação física que estão na academia, que recebem pacientes oncológicos que tenham feito cirurgias, que, assim, todo cuidado é pouco. Tem certos movimentos que a gente não vai conseguir fazer. Então, assim, façam sim uma anamnese, perguntem tudo, deixem a pessoa falar tudo, quais são as dificuldades, né? Porque existe. E aí a gente sabe, geralmente a gente às vezes nem sabe que as dificuldades existem. Mas conforme a gente for fazendo o movimento, a gente vai percebendo que a gente tem limitações. Tem perda de flexibilidade, perda de movimento, e aí isso é muito importante, né? Avaliar e reavaliar o tempo inteiro, né, Vanessa? Isso é importante. Com certeza. A troca. Eu também vi um estudo muito importante que fala que a aderência à atividade física ou exercício físico, né, por parte dos pacientes oncológicos, ela é maior se for indicada pelo médico. Então, também se tiver algum médico assistindo, enfim, fica aí o alerta, né? Porque foi um questionário que foi preenchido pelos pacientes e eles disseram isso, olha, se o meu médico orientar, eu faço. Caso contrário, não. Não importa o que a literatura está falando, se o meu médico, que eu confio, não disser para eu fazer, eu não vou fazer. Então, acho que a gente precisa também começar a repensar essa questão. Né? É uma coisa que a doutora Sabrina Chagas, que é oncologista, ela bate muito nessa tecla. Ter a medicina integrativa, né? Ter todos os profissionais falando a mesma língua. Ela fala muito sobre atividade física, assim, ela fala demais nisso. Então, assim, eu acho sim que todos os médicos devem estar ali juntos, olhando para aquele paciente, né? E aí tratar e eles falarem a mesma língua. Se eu tenho um oncologista e o meu mastologista não conhece meu oncologista, que eles façam esse contato para eles debaterem e aí, né, falarem a mesma língua. Isso com um profissional de educação física também tem que ser incluído. Eu sou super a favor disso. E a gente vai ganhar mais espaço ainda. Tenho certeza. Tenho certeza. Vanessa, beijo. Beijo, muito obrigada. Dani. Fica com Deus, viu? Beijo. Tchau, tchau.